Olá, alunos e alunas, eu sou a professora Sandra Weber e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre artes, né? Os conteúdos que nós vamos ver nessa aula, então, Idade Média, Humanismo, Renascentismo, Maneirismo, Barroco, Rococó, Neoclassicismo, Romantismo, Realismo, Impressionismo, o Pós-Impressionismo. E vamos falar um pouquinho, então, sobre as vanguardas, Expressionismo, Fauvismo, o Cubismo, o Futurismo, o Abstracionismo, o Dadaísmo e o Surrealismo. Iniciando então os nossos estudos, nós vamos falar um pouquinho sobre a Era Medieval, sobre a Idade Média, né? E naquela época da Idade Média, o que se tinha presente era o teocentrismo. Teo, Deus, centrismo, centro, né? Então, Deus como centro do universo. E as obras elas vão retratar isso, né? Vai ter uma bagagem religiosa, uma bagagem espiritual muito expressa nessas obras dessa época, né? Está presente a arquitetura gótica, né? É um tipo de arquitetura onde estão presentes aqueles vitrais coloridos, né? E importante aqui, né, é entender que a arte vai trazer então esse cunho religioso, né? Vai expor essa coisa do espiritual. Passando adiante, então, nós vamos falar um pouquinho do humanismo. E o humanismo ele foi um período de transição do teocentrismo medieval para o antropocentrismo renascentista, né? Antropo quer dizer homem, centrismo, centro. Então, está deixando de se ver Deus como centro do universo e está se começando a ver o homem como centro do universo, né? Então, isso vai retratar o quê? Um mundo mais realista. Vai ter, assim, um certo abandono da religiosidade neste período. Eu trouxe aqui uma imagem, então, que ilustra um pouquinho da arquitetura gótica, né? Do que era a arquitetura gótica. Vocês podem ver, então, esses vitrais coloridos, uma beleza, assim, que a gente pode perceber, então, nessa arquitetura. Passando adiante, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o renascentismo. E o renascentismo, então, ele foi um período de oposição à Idade Média, né? Porque então já estava surgindo aí o antropocentrismo, né? Já estava se deixando de lado toda aquela coisa da religiosidade para ver mais o homem como centro de tudo. Então a gente vai ver presentes nas obras a valorização da anatomia e uma visão mais científica do homem, né? Uma outra coisa que vai se destacar aqui na arte do renascentismo é o uso da xilografia, né? A utilização de madeira como matriz para reproduzir imagens, né? Como se fosse um carimbo, né? Semelhante a um carimbo. Vamos ver também aspectos como a profundidade e a tridimensionalidade também em destaque, né? Nessa parte aí do renascentismo. Depois, então, nós temos o maneirismo, né? E o maneirismo, então, foi aquela arte que rompeu totalmente com o clássico, né? O maneirismo ele vai apresentar formas distorcidas e alongadas, né? As pessoas, né, que eram retratadas nessas obras com os braços longos, as pernas longas, vai estar também presente neste período a arte expressa em figuras bizarras, até mesmo perturbadoras, né? E então eu trouxe aqui duas imagens para vocês entenderem um pouquinho sobre esses dois períodos, né, para ilustrar um pouquinho. Uma obra do renascentismo, então, né, a famosa Mona Lisa, e uma obra do maneirismo, então, que é uma obra dita, né, bizarra, uma obra estranha, né, uma figura humana montada ali com legumes, né? Isso era maneirismo. Muitas vezes as suas obras causavam até uma certa estranheza. Por hoje seria isso, então. Espero ter colaborado com os estudos de vocês. Até a próxima aula.